assim, altura? Tá. Se eu falar alto demais, vocês berram. Se eu falar baixo demais, vocês berram. Tá, então boa tarde, né? A gente então hoje vai fazer a apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Então são dados de 1º de janeiro a 31 de agosto. Tá? Enquanto a gente for fazendo a audiência, né, falando, se alguém quiser perguntar, a gente já pergunta na hora para não perder o embalo da questão, né? Tá. Então, aqui, nós estamos no final do mês de setembro, conforme o artigo 9 lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz, então, que o Executivo convoca, o Poder Legislativo vai convocar o Executivo para demonstrar, né, avaliar o cumprimento das metas fiscais que foram propostas lá na LDO, né, no ano passado, quando foi feito para 2022, e que isso vai ser feito em audiência pública, na comissão referida, se for o caso, no caso nosso, diretamente com a Câmara, né? O Poder Legislativo mesmo. A audiência pública, essa daqui, ela é um pouco diferente da audiência pública lá de quando a gente vai discutir PPA, LDO. Aquele lá a gente vai discutir e pegar informação para montar o orçamento, certo? Esse aqui, eu já tenho a execução e eu estou apresentando para o Poder Legislativo o que aconteceu, certo? No artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 1º, diz que integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, os anexos de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativos à receita e despesa, resultado nominal, resultado primário, montante de dívida pública para o exercício a que se referir e para os dois seguintes. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo a LDO para 2023, que inclusive está lá na Câmara, né? Vai ter os dados lá para 2023 e vai ter projeção para 2024 e 2025. Quando a gente vai fazer o orçamento, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, lá no artigo 12, ela diz que as previsões de receita vão observar as normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação. Tá. Então, como é que a gente faz para calcular a receita, uma previsão de arrecadação para o ano seguinte? Quando a gente faz audiência pública, geralmente a gente acaba discutindo mais a questão da despesa. E quando as pessoas fazem propostas, sugestões, geralmente vai ser sugestões para despesa, não sugestão para receita. Quando a gente vai fazer o orçamento lá na contabilidade, a gente vai partir da receita. Primeiro nós vamos ver o que é possível, né? Qual é a capacidade do município de fazer a arrecadação e depois ir encaixando aquelas despesas que foram propostas ou que já tem um histórico, né? Folha e etc. Então a gente vai ver a evolução dos últimos 3 anos e projetar para os dois seguintes. Tá? E se tiver alguma legislação que a gente sabe que vai influenciar na arrecadação, a gente vai ter que considerar. Se a gente sabe que o índice de inflação, por exemplo, está alto, a gente sabe que vai impactar na receita e na despesa. Tá? E no artigo 13º, no prazo previsto no artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação. O que significa? Quando a Câmara aprova a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é a última peça do orçamento, o Poder Executivo tem 30 dias para publicar qual é a meta que ela tem para arrecadar de forma bimestral. Quanto que o orçamento, um exemplo, o orçamento é 12 milhões. Quanto que eu vou arrecadar por bimestre? E, ao mesmo tempo, uma planilha, um cronograma mensal de desembolso. Tá? Isso a gente, a LOA geralmente é aprovada no finalzinho de novembro ou no começo de dezembro,
Então, até o final de dezembro, a gente sempre tem isso publicado no site, no Diário Oficial, em alguns locais, né? Ou até aqui no mural. As receitas, elas se dividem em dois tipos, né? Categorias econômicas: as receitas correntes e as receitas de capital. Receita corrente é a receita de impostos, né? Taxas, contribuição de melhoria, as transferências correntes da União e do Estado, né? O FPM, que é o Fundo de Participação do Município, o DR, e todas as demais receitas correntes. Já a receita de capital vai ocorrer quando o município tomar uma operação de crédito, alienar bens do município, carros ou um terreno, ou até algum prédio. A amortização de empréstimo não é a realidade nossa, e transferências de capital quando a gente recebe algum convênio, certo? Isso aí é as receitas. A nossa aqui no Exaus, basicamente, operação de crédito, alienação de bens e transferências de capital, tá? Com essa transferência de capital sendo a principal, né? Que é uma coisa que acontece de uma forma mais constante, né? A gente tinha uma previsão de arrecadar receita corrente até dia 31 de agosto. A previsão era arrecadar 31.450.000. Foi arrecadado 42.353.000. Ou seja, se ultrapassou a meta, né, a previsão, em 10.902.000. Tá? As receitas de capital tinha uma previsão de 6.269.000 e arrecadou 6.490.000. Ou seja, nesse período houve superior ao previsto 220.000. Tá? Assim, a gente tinha essa previsão é 1º de janeiro, 31 de agosto. Tá? Esse excesso que deu aqui, de 10.902.000 aqui na receita corrente arrecadada aí, ela pode diminuir até o final do ano, pode aumentar, tá? Porque a previsão lá em 31 de dezembro pode ser uma e que a arrecadação pode não acontecer. A gente sabe que, assim, teve um aumento muito grande no combustível, que impactou diretamente no ICMS, no ITR, no FPM, e o preço do combustível caiu consideravelmente, então isso vai impactar de volta para a receita descer, tá? E o combustível acaba impactando em tudo, inclusive nas transferências da União para nós, o Estado. Tá? O ICMS, o nosso IPVA é muito grande porque o preço dos carros aumentou demais, então acabou acarretando, até não só na compra do carro, mas no pagamento do IPVA mesmo, certo? Aqui, eu até coloquei algumas receitas que foram as que mais deram excesso, ou seja, tinha uma previsão e elas já arrecadaram mais. O IPTU, por exemplo, tinha uma previsão de 1.422.000, ultrapassou 537.000 essa previsão. Tá? O ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, 1.345, né, 1.345.000, ultrapassou 191.000. Esse rendimentos financeiros tinha uma previsão de 60.000, deu 1.457.000, passou 1.400.000. Isso aí é os rendimentos de aplicação, só aquele dinheiro que fica na conta lá parado, vamos dizer assim, né? Por quê? Principalmente por causa dos convênios, eles entram e acabam às vezes ficando ali, se eles ficar um mês, um convênio de 1 milhão, ele já dá um reflexo grande lá. Mesmo que a poupança pague uma coisa irrisória, mas como o valor é alto, acaba refletindo um monte no final, né? As taxas no geral, tá? 1.180.000, arrecadou 1.425.000, então passou 244.900. O IPVA, 2.040.000, foi para 2.129.000, ultrapassou 89.000. Tá?
Esse fundo especial do petróleo, 158 mil, arrecadou 247. O SUS passou para vigilância em saúde, tá? Epidemiológica e sanitária. Era 38 mil, a previsão entrou 180. Serviço de preparação de terra, propriedade particular, 40 mil, deu 233 mil. Esse FPM, que era uma parcela especial para a educação, era 470 mil, a previsão entrou 644. Isso foi em julho, tá? Essa receita. As transferências do SUS para a saúde, para a atenção primária, né? Era 1.856.000, entrou 2,85. Tá? Ali só para ter uma ideia de mais ou menos assim, as principais que foram as que mais impactaram. Tá? As receitas de capital, tá? O município, né, por esforço do município, teve alienação de bens imóveis no valor de 204 mil e de bens móveis de 80 mil. Certo? Então, isso aqui é receita de capital. Eu não posso usar esses 285 mil para pagar a folha do pessoal ou pagar energia elétrica. Isso aí tem que ser ou uma contrapartida numa obra, ou comprar carro novo, ou móveis, computador, né, alguma coisa permanente. Essa emenda individual ali foi pela União, 475 mil. Aqui, ó, eu coloquei que a receita de capital, essa última coluna, deu 6.490, tá? Aqui, eu estou colocando o que compõe aquele valor de 6.490. Esse 475 mil foi para uma escavadeira. Tá? É uma emenda individual, eu não tenho bem de certeza, mas eu acho que é aquele deputado Coelho, Rodrigo Coelho. Por exemplo, assim, houve 288 mil de repasse para bens permanentes na saúde. Isso daqui é o que entrou de dinheiro real no caixa, tá? A pavimentação da Rota da Cachaça, 2.244.000. A reforma do ginásio Frederico Guilherme Schwann, 350 mil. A entrada aqui em Paver, aqui, né, da Polícia Civil, 100 mil. Pavimentação asfáltica da Rua Leopoldo, Prefeito Leopoldo Cheque, 847 mil. Pavimentação asfáltica da Rua Celeste Maior, lá no Rio Novo, 399 mil. Execução de calçadas na Vitória Reza e na José Lino Schmidt, 250 mil. Pavimentação asfáltica das ruas Pedro Scherer e Prefeito, está errado, né? Leopoldo Cheque, 900 mil. Construção do Mirante das Águas, 250 mil. E essa emenda parlamentar impositiva para a educação, de 100 mil. Tá? Que foi a compra daquele carro da educação especial. Então, o Estado passou 5.730.000 e aí vai fechar no total aqueles 6.490 lá. Tá? Agora as despesas. Tá? A gente tem despesa corrente e despesa de capital. A despesa corrente, pessoal, folha e os encargos dela, juros e encargos da dívida e todas as outras demais despesas. Despesas de capital é quando é uma despesa com investimento. No nosso caso aqui é só esse investimento mesmo. Aqueles dois de baixo eu coloquei só para colocar todas as que existem, mas para nós aqui existe só investimento, a gente não tem essa outra despesa de inversão ali em transferência de capital. As despesas previstas correntes era de 30 milhões e 5 mil para esses 8 primeiros meses de 2022. Foi empenhado 43 milhões e 2 mil. Tá? E foi liquidado 33 milhões. A despesa de capital prevista era de 1.979.000 e foi empenhado 20 milhões e foi liquidado 8 milhões. Essa capital prevista, ali tem essa diferença, por quê? Porque a gente tem o costume de, quando fazer o orçamento, se você der uma olhadinha lá na LOA,
A gente tem o costume, por histórico, colocar a previsão da arrecadação dessas despesas mais para o final do ano, tanto até a receita, inclusive, de capital. Por isso que ela está dando essa diferença tão grande ali entre o que estava previsto e o que foi empenhado. Também, claro, porque a receita lá de capital deu 6.490.000, só a de capital. Toda a receita de capital eu só posso gastar em despesa de capital. Entrou investimento, só sai investimento. Mas as receitas correntes eu posso usar para despesa de capital. Tá? O resumo da receita e da despesa. Tá? Então, assim, tinha uma previsão de 37.720.000 e arrecadou 48.843. Resumo geral, tá? E a despesa tinha previsão de 31.984.000 e foi empenhada 63 milhões. Foi empenhado porque nos 3, 4 primeiros meses do ano são empenhados geralmente os grandes contratos, os contratos que têm mais valor, por exemplo, o transporte escolar, né? Merenda escolar, credenciamento da saúde, por exemplo, do hospital, que é 1 milhão e... quanto que é? Eu lembro, 140 mil por mês, né? Então, por isso que o empenhado está grande, tá? Se você, nessa tabela aqui, ó, se eu pegar a receita arrecadada de 48.843 e ver o que foi empenhado, tá? Pegar o 48.800 menos o 63, né? A primeira linha menos a segunda, eu empenhei 14 milhões a mais do que foi arrecadado. Porque quando eu empenho orçamento. O orçamento é uma previsão de dinheiro, mas o orçamento não é dinheiro, certo? É uma projeção da gente, né? Do município. Quando eu pego a receita arrecadada menos a despesa liquidada, fica um saldo positivo, certo? Então, quer dizer, eu arrecadei 48 e a contabilidade disse, os secretários falaram, 42 milhões de despesas aconteceram. Ou seja, eu ainda tenho esses 6 mil ali de positivo. Se eu chegar no final do ano, eu tenho, por exemplo, despesa empenhada, e essa despesa não tem dinheiro em caixa, nós vamos ser obrigados a anular esses empenhos e, se tiver contrato, rescindir esses contratos, certo? E se eu tenho contrato de transporte escolar da União, eu tenho que ter dinheiro na conta de transporte escolar da União. Se eu tenho empenho com salário de educação, eu tenho que ter dinheiro de salário de educação. Não é tipo simplesmente eu tenho tanto compromisso, tenho tanto dinheiro em caixa, fechou. Eu posso ter 1 milhão de recurso próprio, mas pode estar faltando dinheiro na fonte do salário de educação, e eu não posso misturar os dois, certo? A receita corrente líquida. Essa daqui a gente vai calcular sempre nos últimos 12 meses. Então, eu vou pegar agosto de 2022 até setembro de 2021, certo? Setembro de 2021 a agosto de 2022. A nossa receita corrente líquida aqui é a receita total do município menos a receita que veio para investimento. Tá? Então, a previsão que estava lá para 2022 era de 48 milhões, mas a gente atingiu 61 milhões. 61.427.000. Tá? Aí eu tenho que ajustar essa receita corrente líquida para duas situações. Uma para limite de endividamento e uma para o limite da folha. Como eu tive 309 mil de emenda parlamentar individual, eu tenho que diminuir elas. Então eu cheguei numa receita corrente líquida de 61.117.000 para fins de endividamento. Ou seja, se o município quiser fazer uma operação de crédito, os bancos vão analisar essa linha ali, 61.117. E quando eu vou analisar o limite da folha de pessoal, para ver se não atingiu o limite lá, né?
eu vou desconsiderar também as emendas de bancada. Tá? Então, para limites de folha, eu vou considerar a receita corrente líquida de 60 milhões e 27 mil. Então, para calcular os índices de pessoal, eu uso 60 milhões e para operação de crédito, essa 61. Tá? E se não tiver emenda parlamentar nem individual nem de bancada, daí todas elas são igual. O município que tem fundo de previdência próprio, eles vão tirar esse valor também daqui. Né? No nosso caso, a gente não tem, a gente é direto de INSS, então a gente não tem essa receita. Né? O resultado nominal. A gente tinha essa meta prevista de menos 3.819.000, a meta se realizou em 1.702.000. O resultado nominal é um índice que mede o comportamento da dívida de longo prazo em comparação ao ano anterior. Dívida de longo prazo é aquela dívida que é superior a 12 meses. E dívida de curto prazo é aquela dívida que se paga em até 12 meses. O resultado foi positivo, pois a dívida consolidada líquida apurada no final agora do segundo quadrimestre de 2022, então em 31 de agosto, é de 17 milhões e 60 mil. A gente vai ver no slide seguinte isso mais... No seguinte não, no outro. Um pouco mais claro. Tendo uma disponibilidade de caixa de 1.851.000. Se eu comparar isso com o montante que foi apurado no final de 2021, tá? Eu aumentei a disponibilidade de caixa nesse 1.851.000. Ou seja, o caixa ficou com mais dinheiro do que tinha no final de 2021, tá? Se fazer essa comparação. O primário, o resultado primário, era menos 3.249.000 e realizei 865.000. O resultado ultrapassou a meta prevista e tem um resultado positivo. É um índice que demonstra a capacidade do município em honrar os compromissos da dívida pública. Aqui, ó, acho que fica um pouco mais claro. Esses índices aí, o nominal e o primário, quem acaba usando isso daí é os bancos. Para nós, efetivamente, eles não têm muita... O primário ainda assim, mas senão eles não têm muita impacto assim, no dia a dia da administração em si, sabe? São índices mais financeiros. A dívida consolidada líquida. A dívida consolidada, hoje, é de 5.505.904.000. Tá? É a dívida do município. Uma operação de crédito, isso aí. A dívida consolidada líquida, menos 17.060.000. A disponibilidade de caixa, 22.566.000. Tá. Essa dívida consolidada líquida ali de menos 17, quanto mais negativa ela for, melhor. Por quê? É engraçado, porque assim, ó, eu tenho uma disponibilidade de caixa de 22.566.000 e tenho uma dívida de 5.500.000. Como é que eu chego no 17? Os 5.500 menos o 22. Na verdade, é assim, ó. Qual é a capacidade do município de pagar essa dívida? Ela tem 22 milhões disponível em caixa dia 31 de agosto. E tem uma dívida de 5.505.000. Se o município quisesse, ele pagava tudo naquele dia a dívida, certo? Então, quer dizer que quanto mais negativo for esse 17, aí, por exemplo, se ele fosse 20, é porque a dívida seria menor ou teria mais dinheiro em caixa, entendeu? Na verdade, assim, o normal é a gente fazer o 22.500 menos os 5.500. Só que aqui se usa o contrário. Mas seria na mesma lógica. A receita corrente líquida, então, para fins de endividamento é 61.117.000. Tá? Então, ela vai representar 9,01% da receita corrente líquida da dívida. Se eu pegar aqueles 5.505.000 lá, ele vai representar 9,01% dos 61. Tá? E esse menos 27 é aquele menos 17, a porcentagem em relação a ele. Operação de crédito é realizada no ano. A gente não recebeu nada durante o
2022 de operação de crédito, nenhuma parcela de nada, tá? Então o percentual realizado é zero, porque não entrou nada, certo? Não tem, eu vou dividir por zero, então vai ficar zero. Hoje, 31 de agosto de 2022, o limite de operação de crédito, que é 16% do valor da receita corrente líquida, ficaria em 9.778.000. Hoje o município poderia fazer uma operação de crédito de 9.778.000. Por quê? A longo prazo, tá? Não dentro de 12 meses. Tem que ser mais, né? O limite definido pelo Senado poderia chegar até 120% daquela receita corrente líquida, ou seja, até 73 milhões. Tá? Isso, claro, em 30 anos, mais ou menos, porque senão, em alguns anos, a curva ia virar, né? Qualquer coisa, por favor, né? Pode interromper. A despesa de pessoal. Aqui também 12 meses, tá? Então, setembro de 2021, agosto de 2022. O Poder Executivo gastou 27 milhões e 66 mil reais na folha. Tá? Folha e encargos, tá? INSS, FGTS, etc. E tal. Isso representou 45,09% de aplicação, né, na folha. Aqui, esse quadrinho de baixo com 3 linhas, a gente começa de baixo para cima. O limite de alerta, tá, seria no 29 milhões, que seria 48,60%. Daqueles 60 milhões e 27 mil lá da receita corrente líquida. Lá, tá? Esse limite de alerta, ele não consta na Lei de Responsabilidade Fiscal nem na Constituição. Esse limite de alerta é posto pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Tá? Ele criou esse limite para que eles tenham um controle, nós também, claro, mas para que eles tenham controle. Esse 48,60, ele é 90% dos 51,30. Então, quando o município chegar a 90% dos 51,30 ali, o tribunal vai emitir um alerta para nós. Cuida que vocês estão entrando no limite de alerta, dá uma olhadinha ali se é possível reduzir um pouquinho ou segurar ali e não deixar passar. O limite permitido, esse está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? É 51,30. Então, a gente hoje poderia chegar até 30.794.000 na folha, até o dia 31 de agosto, tá? A gente chegou em 27, tá? O limite máximo seria 54%, que era 32 milhões, tá? Obviamente que o município não pode passar esse limite máximo, porque se ele passar o limite máximo, o município acaba tendo problema com as receitas, inclusive de transferência constitucional, tá? Porque vai se exigir que tu entre de volta nos limites permitidos para que eles comecem a repassar novamente os recursos, inclusive os constitucionais. Tá? O Poder Legislativo, nesses 12 meses, gastou 1.140.000, 1,90%. Tá? Eles também têm um limite de alerta, né, o Poder Legislativo, que seria 5,4%, que daria 3.200.000. Então, aqui, o Poder Legislativo, na verdade, ele está bem longe do limite de alerta, inclusive. Bem longe de considerar ali, né? Está mais de 3 pontos, está quase 3,5 mais ou menos de diferença ali, né? Então, o Poder Legislativo está bem dentro dos limites. O consolidado, eu tenho que considerar cada um deles consolidado, tá? O consolidado, a gente então gastou, somando o Executivo e o Legislativo, 28.206.000 nesses 12 meses. Que dá 46,99%, 47% para arredondar aqui. Né? O limite de alerta é 54%, então a gente está a 7 pontos abaixo do limite de alerta, que é um limite do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Então, está bem dentro do limite. É claro que esse 7% até representa bastante em valores, né? Mas
tem que cuidar porque qualquer mexida na folha pode já atingir o 7. Depende do que for feito de contratação ou de alguma alteração. Por exemplo, a gente vai ter o reajuste agora em outubro. Aí já vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Porque a gente tem uma ideia de que a receita vai cair. Tá? ICMS, FPM, essas duas principais, né? Vão cair. Porque o preço do combustível diminuiu um monte, o derivado de leite diminuiu um monte. Né? A não ser se essa queda fazer com que a economia cresça. Daí um mata o outro, né? Mas se não, vai cair. Se a receita cair, esse percentual sobe, porque se a receita cai e a despesa continua no mesmo nível, né? Se eu faço um dividido pelo outro, a partir do momento que a receita cai, vai dar essa diferença. Então, tipo assim, a gente está abaixo do limite de alerta, que é 54%, tem o limite permitido de 57% e o limite máximo que é 60%. Né? A aplicação em educação. A gente, lá na Constituição já, tá? Lá no artigo 212 da Constituição, lá diz que o município ele é obrigado a gastar no mínimo 25% em educação, né? Em relação à receita de impostos e transferência de impostos. Então, tudo que o município arrecadar de imposto e tudo que o município receber de transferência do Estado da União, que é oriundo de imposto, 25% a gente tem que gastar na educação. Tá? Então, de receita de impostos e transferência de impostos, em 2000, até dia 31 de agosto, tá? Isso aqui é 1º de janeiro, de novo, 31 de agosto. Tá? Foi arrecadado 28.813.000 de impostos e transferência de impostos. A gente liquidou de despesa da educação com esses recursos 6.476.000, que deu 22,48%. E a gente empenhou 7.175.000, que deu 24,90%. O que é considerado no final do ano é o empenhado. Tá? Então, isso aí é 31 de agosto até dia 31 de dezembro, ele tem que passar dos 25. A gente sempre passou, inclusive a previsão para 2023, lá no orçamento, na lua de 2022, aliás, desculpa, 2022, até tem uma previsão lá de 28%, na verdade. Porque a gente sempre trabalha com limite de folga, para não ficar... Aquela questão da prudência, né? Melhor trabalhar com um pouco mais acima, que se alguma despesa for desconsiderada pelo Tribunal de Contas, a gente acaba ainda assim ficando dentro do limite. Né? Eu me recordo que uma vez só a gente teve uma despesa que foi desconsiderada de forma inequívoca, mas a gente não entrou no mérito, porque mesmo assim a gente estava dentro do limite. Né? Mas fora essa exceção, eu não lembro que o município de Luiz Alves teve alguma despesa em educação que o tribunal, no final das contas, disse: ó, isso aqui não é educação. Eu não me recordo disso. Tá? Uma vez aconteceu lá em 2006 que o técnico desconsiderou a energia elétrica das escolas. Não, então a gente deixa os alunos no escuro. Sim, não pode contar. Mas como não atingiu a questão do limite, né, a gente ficou dentro do limite do mesmo jeito, a gente acabou não entrando no mérito, também não criou confusão, e depois voltou tudo ao normal. Isso era a cabeça de um técnico, ele estava pensando lá não sei no que na hora e... Tá. Aqui, em relação ao Fundeb, tá? O Fundeb, então, esse ano agora ele está diferente. Antes a gente tinha o Fundeb 30 e o Fundeb, tinha o Fundeb 60 e o Fundeb 40, né? Agora a gente tem o Fundeb 30 e o Fundeb 70. Né? A gente arrecadou de Fundeb 8.500.000. Tá? Aí tem o limite mínimo que eu tenho que gastar com os profissionais do magistério, que é 70% desse valor, tá? Que seria 5.611. A gente gastou 5.174, que atingiu 64,55. Esse índice, ele é anual. Tá? Então, até agora, a gente não infringiu nada. A gente só tem que
passar dos 70 até dia 31 de dezembro. O limite mínimo de aplicação no ano, 90% desse valor. Antes, a gente não podia deixar mais de 5% do valor do Fundeb na conta. Agora é 10%. Tá? Eu tenho que deixar no ano, no mínimo 90% do valor que eu recebi de Fundeb. Até agora a gente gastou 7.546.000, que significa 94,15%. Então, se hoje o ano terminasse, iria ficar menos de 6% na conta. O que fica na conta antes, a gente tinha até dia 31 de março para gastar ele, tá? Agora até dia 30 de abril. E como aumentou o valor, né? Eles então permitem que, se sobrar os 10% na conta, a gente tem até dia 30 de abril do ano seguinte para gastar. Então, a gente, quando vira o ano, a gente tem que cuidar para os recursos ficar bem separadinho, para demonstrar para o tribunal que a gente gastou ele dentro desses 4 meses, senão também tem problema, tá? Em relação à saúde, 28.169.000. Aqui, ó, se você olhar a receita de imposto, nossa receita de imposto na educação está 28.813. Se olhar aqui na saúde, está 28.169. Essa diferença é aquela parcela da FPM que é exclusiva da educação. Então, para a saúde eu não posso contar com esse valor. Então, é 28.169.000. A gente liquidou 4.796.000, que significa 17%, e empenhou 6.184.000, que significa 21,95%. Conforme a emenda constitucional número 29, a saúde tem que gastar no mínimo 15% de receita de imposto, transferência de imposto. O valor considerado em 31 de dezembro é o empenhado. Durante o ano a gente considera um liquidado, por prudência. Né? Para, tipo assim, vamos trabalhar com menor para que a gente, para que não dê nada errado. Então, assim, mesmo no liquidado, se o ano terminasse em 31 de agosto, já estaria em 17, já teria passado 2 pontos do mínimo. Tá? Mas o empenhado, inclusive, já passou quase 7. Né? É claro que sim, se vai mudar dependendo da receita. Se aumentar a receita, se diminuir a receita até dia 31 de dezembro. Mas aqui já está bem mais folgado. Tá, assim, conforme a lei de responsabilidade fiscal, esses pontos são os pontos assim, que o executivo é obrigado a apresentar para o legislativo. Se houver alguma outra situação assim, que a gente possa agregar numa futura apresentação dessa audiência, a gente pode levar como sugestão e tentar criar uma forma de demonstrar, entendeu? Desde que seja assim, que tenha a ver com essa audiência, né? Totalmente fora dela, em relação a receita, despesa, folha, educação, saúde, esses índices, essas coisas assim, sabe? A gente pode, no caso, criar uma forma diferente de apresentar, né? Mas esses são os pontos obrigatórios. Daí, se alguém, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, senão a gente pede, não sei se é o caso, alguém que vai fazer aqui uma ligeirinho da saúde. Ligeirinho não, vai fazer conforme tem que fazer. Boa tarde a todos. Eu queria mais uma vez fazer essa apresentação do relatório, que também é obrigado. A gente tem ela para fazer 3 vezes ao ano e ela coincide com a apresentação da contabilidade também. Então, sempre a gente está fazendo essa parceria. Só vou comentar alguma coisa que o Adilson já falou, que é sobre a LDO. A gente também faz isso na saúde de uma outra forma. O que a gente faz é a programação da saúde, que ela tem que orientar a LDO do município. Sempre está trabalhando junto ali para tanto no relatório quanto no planejamento. O relatório ele tem a ver com os meses de maio a agosto.
o segundo quadrimestre. Ele está um pouco mais curto do que o anterior, porque a gente conseguiu bater bastante metas e teve poucas metas que a gente não conseguiu atingir. Então, eu trouxe mais as metas que a gente não atingiu e alguma outra coisa que a gente atingiu que eu achei bem importante trazer. Das ações, eu sempre trabalho então com a atenção primária e a média e alta complexidade, né? Que a atenção primária são as unidades de saúde e média e alta a gente trabalha mais com o Américo Luciano aqui, o hospital e os demais credenciamentos. A gente ainda continua com o novo modelo de financiamento do Ministério da Saúde, que é o Previne Brasil, e a gente vem contratando uma empresa terceirizada, terceirizando uma empresa para ajudar a gente nos indicadores de saúde. Então, são 7 indicadores que a gente tem que atingir todas as metas. Luiz Alves, desde que a gente conseguiu contratar essa empresa, no ano passado, se não me engano, a gente vem aumentando a meta, a gente vem conseguindo atingir uma meta maior. A gente acredita que logo a gente conseguiu chegar no 100% da meta. Mas a empresa ela ajudou bastante porque ela traz no ato, ao vivo, o que a gente precisa bater. Sobre a construção da Vila de Salto, a unidade Augusto Keller ali, José Augusto Keller, a gente tinha programado para terminar ela o ano que vem, na verdade. Mas a gente trabalhou com um pouco mais de prudência também e foi conseguido terminar a construção já no início do segundo quadrimestre. Claro que a gente sabe que algumas situações a gente ainda tem que resolver, como é normal em qualquer outra construção, mas a gente conseguiu atingir a meta bem antes. Do veículo, já falei isso aqui também na primeira apresentação do ano. A gente vê dificuldade em fazer a aquisição desse veículo, mas a gente já conseguiu fazer a aquisição. Só falta alguns trâmites para ele poder vir. A princípio é um veículo de 7 lugares, é uma Spin, e logo ela está aqui para a gente fazer o transporte de pacientes para fora do município. A ideia é essa. Aumentou muito a quantidade de viagens que a gente faz para fora. Aumentou bastante, acho que é para título de conhecimento de todo mundo, aumentou bastante a quantidade de pessoas com neoplasia, por exemplo. Neoplasia saltou de terceiro causa-morte no Brasil e Luiz Alves para segundo. Então é algo que a gente tem que trabalhar bastante. Dos demais ações que a gente tinha colocado, o que chama mais atenção novamente é a gestação da adolescência, que a gente tinha programado em torno de chegar no máximo 13 adolescentes gestantes. A gente já atingiu 81%. A gente está bem perto de chegar aos 100% que a gente não quer. É um percentual para cima que é negativo, na verdade, né? A gente atribui isso principalmente ao ano passado. Então, essas gestantes elas já pariram esse ano, né? E o ano passado a gente estava no ano de pandemia, as escolas estavam online, a gente não conseguiu fazer algumas ações também, mas esse ano a gente já iniciou desde o semestre passado algumas ações de conscientização nas escolas, e para o ano que vem a gente já conversou com a educação e com a assistência social para a gente conseguir trabalhar as 3 pastas junto, que eu acho que é importante, até para a gente não falar sempre os mesmos assuntos. Sobre a média e alta complexidade, a continuidade do que a gente já tem hoje de credenciamento, né? Conforme o que a gente tem para o município, a gente sabe que o Estado ele oferece algumas coisas e que às vezes a gente também tem que contratualizar um pouco a mais, né? Inclusive alguns anos como ressonância, tomografia, ultrassom, continuar então o repasse do hospital à escola, principalmente urgência e emergência, a lei de retaguarda já é algo que é do Ministério da Saúde com o hospital, então depende do Ministério, não depende da gente, mas o urgência e emergência a gente pretende continuar. E o espaço físico da fisioterapia que a gente tem hoje na clínica, né? Então a gente ainda pensa em adequar alguma coisa dentro do local, para que a gente também faça algumas ações em questão de saúde do trabalhador, que seriam as ações para os servidores da saúde. A gente chegou a fazer uns questionários, conversou com alguns, e como a saúde não teve um descanso ali nessa reta de pandemia e pós-pandemia, a gente já vem trabalhando alguma coisa para trabalhar ali com o pessoal. Cássio, uma pergunta ali. Nesse ponto que você fala, repasse contra a atualização hospital-escola, né?
que tu poderias trazer para a gente de informação, talvez foge até um pouquinho, mas vamos aproveitar, de os trabalhos sendo prestados serviço à população ali, porque a reclamação está sendo bem diferente do que há um tempo atrás. O passe que aumenta, não, o prefeito faz a parte dele, os vereadores cobram, mas o que tu pode me dizer assim, você diretamente é contigo alguma coisa lá que a gente pode de repente estar, em outro momento, estar debatendo. Mas eu acho que isso aí a gente está tendo bastante problema, talvez não está só sendo trazido tanto aqui, mas eu estou ouvindo muito na rua, e é na rua que preocupa, quando chega é porque realmente está complicado. Eu percebo talvez até uns comprometimentos de pessoas que estão trabalhando, não é questão falta isso, falta aquilo, mas é comprometimento mesmo. O que tu pode me dizer aí com relação a isso aí? Acho que é importante, eu sou gestor de parceria do hospital ali, tá? Então, acho que o assunto é, já acabei aqui, só para terminar, o assunto é interessante. Por quê? Eu venho conversando um pouco mais com a administração do hospital até, e eles abriram um canal de ouvidoria. A gente também tem, né? Então, mas o hospital tem o dele agora, que é por e-mail, no caso, né? É importante, assim, reclamação a gente sempre escutou, mas o bom é quando isso é informal. Por quê? O Fabiano, que é a empresa que está administrando ali, ele sempre fala, cara, se tiver isso por escrito para mim, eu vou lá e vou cobrar do servidor, da pessoa que está ali, do funcionário que fez alguma coisa, ou vou investigar. Porque tudo a gente investiga, escuta os dois lados, né? Então, o que ele falou para a gente, ó, se escutar alguma coisa do hospital, Cássio, a gente faz a ouvidoria aqui e leva para eles, mas também orienta ao paciente para ir lá. Todos aqueles que chegam para a gente aqui, a gente faz aqui e orienta no hospital também para falar. Porque às vezes acontece alguma coisa ali na porta do hospital e a administração não fica sabendo. Aí acaba não se resolvendo, isso a gente não quer. Né? A gente sempre orienta todos os usuários também nossos aqui do SUS que façam a ouvidoria, porque a gente sabe o que a gente precisa mudar, porque senão a gente nunca vai conseguir. Só uma dúvida, Cássio. E essa reclamação na ouvidoria? Quando vocês recebem aqui, vocês dão uma resposta para o cliente em quanto tempo mais ou menos? Para o paciente, para a pessoa que reclamou? Eu não vou te falar bem o prazo, mas existe um prazo, porque a gente trabalha com a União e existe um prazo determinado para isso. É obrigado, senão o município responde. Mas eu posso depois falar para a Adriana. 30 dias. Tem 30 dias e daí tem a réplica também. Né? Se caso o usuário não gostar da resposta, ele pode entrar novamente com a réplica. Eu posso fazer uma colocação? Eu acho que com essa colocação que está botando aí, que é fazer online, reclamação, eu acho que estão fugindo um pouco da responsabilidade do ser humano. Que parece virando um banco, que quer que trabalhe com caixa eletrônica e atendimento pessoal está ficando a zero. Praticamente está virando isso no hospital, que eu estou escutando bastante reclamação. E eu vou dizer assim, não 50%, mas 20% nem sabe o que quer dizer uma reclamação online. Ou uma reclamação formal. Como é que vão resolver essa situação? Desses mais necessitados, que realmente quem passa por essa parte é os mais necessitados. Sim. Quanto ao hospital, assim, eu não posso falar tanto assim, porque isso eu não administro o hospital, tá? Mas eu acho que é uma ideia que a gente pode dar. Se está difícil para a pessoa ir fazer reclamação, a gente tem que facilitar. A gente aqui, a gente acolhe a pessoa e, se possível, a pessoa responsável pela ouvidoria escreve a ouvidoria para ela. A gente pode falar com o hospital para que também aconteça uma situação dela. Mas assim, é uma questão de falar com eles. Vou fazer uma sugestão. Dali sobra de orçamento tanto. Não seria possível botar um funcionário municipal lá dentro para ficar acompanhando essa situação que está acontecendo aí? Que piorou, não 50%, mas 30% depois que veio essa gestão aí. De percentual de pior e de melhor, eu não consigo dizer muito. Então o pessoal não consegue chegar a reclamar? Sim. Agora. Sim. A questão de colocar um funcionário lá, eu não sei se a gente consegue fazer por causa da própria lei da 3019, né? De colocar um servidor nosso ali para poder fazer isso. Claro que eu posso pedir para eu, enquanto gestor de parceria, eu posso adentrar o hospital quando eu quiser e aí está indo o recurso público ali dentro e talvez se dá o público que é para ser transformado em benefício para o público, né? Que é isso, que é essa a intenção. Eu acho que não está sendo feito agora. Eu acho que a intenção de melhorar do hospital, acho que é de todo mundo aqui, mas ó, a ideia seria talvez conversar com a administração do hospital para ter essas novas ideias. Eu acho interessante, porque senão a gente acaba trazendo para a gente isso e não expõe para eles, lá, né? E eles não ficam sabendo. Assim, eu conheço pouco o Fabiano, né? Eu nunca falei com ele antes, mas ele é aberto a
Cássio, desculpa. Antes o pessoal falava direto, aí conhecia todo mundo que estava ali, agora se tornou... Se você que está trabalhando direto lá dentro não conhece muito, imagina o pessoal que vai lá do atendimento. Assim, aí é porque assim, eu tento separar as coisas, né? Porque senão acontece que as pessoas às vezes confundem muito assim, que a prefeitura manda no hospital, mas não é bem assim, né? Mas tem uma contribuição que está indo lá que tem que ser bem, bem considerada. Sim, com certeza. A parte de fiscalização de recursos financeiros, isso a gente faz e se precisar devolver, devolve. Assim como a gente já fez anteriormente, a gente faz agora também, isso com certeza. Agora, em questão de reclamação, eu acho que a minha ideia é essa, a gente não guardar isso para a gente, não trazer só para o espaço público, mas levar para os responsáveis. Eu acho que vai ter que botar lá uma caixinha de sugestões, reclamações. No hospital é uma sugestão, eu acho que vão encher ela logo. Agora tu chegou num ponto, acho que legal, porque você, só finalizando a minha fala, pelo menos, essa questão da ouvidoria, assim, aquelas pessoas mais instruídas, também já está chegando a reclamação que está ficando muito vago essa resposta também. Às vezes até dão, mas uma resposta evasiva, que não resolve muita coisa. E a outra coisa que eu contribuo com o Bertolino ali, vamos supor, a gente sei que você falou de ter um registro da reclamação, não vamos comparar saúde com energia elétrica, mas eu vou te dar um exemplo. É a mesma coisa que em determinada rua cai muita energia. Se não tiver ligação daquela rua de alguém de um telefone fixo, ou várias reclamações daquela mesma determinada rua, o problema não é resolvido. Eu posso lá como vereador pedir 10 vezes para aquela rua, mas se não tiver alguma coisa registrada, moradores de lá, é como se não nada valesse. E assim, finalizando, eu não tenho vergonha de dizer, a gente também tem um pouco de dificuldade nessas questões online, mas sabe o que acontece muito? Pessoas um pouco mais de idade, que nenhum celular não possui, essas pessoas jamais vão fazer uma reclamação na ouvidoria, entendeu? E aí fica aquela coisa ali que, como ele falou do repasse que a gente é dado, sei muito bem que não é nada a ver com o município diretamente, a gente sabe que são coisas distintas, na verdade, né? Mas que a gente precisa sim ter a nossa parcela de responsabilidade. E como o município repassa esse valor ao hospital, como forma de desafogamento e não deixar o município aqui de Luiz Alves desassistido num caso de emergência, de quase morte, entendeu? A gente precisa sim ter. E essa questão da caixinha de sugestão, que se ela for realmente lida, funciona praticamente igual. Só que daí eu volto num ponto que, já é batido a tempo da minha boca. Muitas vezes não é questão, o salário defasado. Enquanto não houver o comprometimento de quem está trabalhando, meu amigo, não adianta de nada. Pode pegar 25, 30 mil reais para o servidor que está lá dentro. Se ele não gostar um pouco, ou ele chegar lá com o ovo meio atravessado, ele vai atender mal, e ele não vai fazer a coisa acontecer. Então, volto a dizer, uma peneira melhor, que está difícil, me colocando no lugar de quem contrata, sei que não deve ser fácil contratar alguém, porque hoje em dia é o ser humano, eu falei esse dia ainda no final de semana, enquanto o ser humano se melhorar, ele mesmo nada mais vai funcionar. Mas acho que é bem válido nós estarmos conversando disso. Talvez fugir um pouco da pauta, mas é importante. Sim, Cássio, eu acho que todos os vereadores aqui já ouviram que, cara, vai lá, tá ruim o atendimento, para isso tudo tem reclamação. A prefeitura, o município ajuda com valor, e se não dá lá, vão lá na prefeitura, na secretaria, alguém vai. Mas não, aí o pessoal sabe o ditado que é vencido pelo cansaço? A maioria é esse tipo de coisa, tá? Aí vai procurar, em vez do hospital, vai ter que ir para uma farmácia, sem um diagnóstico correto. Eu já ouvi de farmacêuticos lá que o pessoal vem lá e diz, mas nem posso te atender, cara, não tem. Mas me dá isso, aquilo, dá isso, aquilo. Hoje, a sorte que a lei já não permite mais vender sem uma receita, um remédio. Senão, a turma estava se dopando, tá? Porque a lei hoje vem com restrições que tem que ter a receita para comprar. Para a situação assim, tá? Tem reclamações, né? Ninguém vem aqui levantar um assunto que não é de conhecimento, mas tinha que ver o que está acontecendo com essa gestão nova. Eu acho que a distância, talvez, do responsável com o povo, alguém, por isso eu sugeri uma pessoa, talvez do município que esteja lá dentro, que não sendo enfermeira, mas uma pessoa lá, uma secretária, uma coisa que possa ver a realidade interna ali. Até uma sugestão, chamar o Fabiano numa tribuna. Não precisa ser tribuna durante a sessão, lá na Câmara de Vereadores, para ter mais uma conversa informal, porque na tribuna livre durante a sessão é uma coisa mais formal. Mas chamar ele para ter essa conversa, né? Também seria bom. Porque às vezes assim, Bertolino, eu escuto também reclamações.
Só que muitas vezes as pessoas reclamam na rua e não lá dentro. Mas é o que eu Tem falo. esse problema. Não, Então certas não pessoas, chega no ouvido certas da- pessoas quem têm até precisa. vergonha, elas saem fora e vão É. toma atitude ali agora. Eles vêm reclamar para nós, mas às vezes lá dentro nem estão sabendo. Né? E essa caixinha é uma sugestão boa, porque daí a pessoa pode levar por escrito, deixar lá dentro. Eu concordo bastante com o que o Felipe falou ali de comprometimento, É. porque a gente sabe que isso também vale bastante, né? Mas, assim, eu, enquanto Secretaria de Saúde, a gente vai se prontificar, solicitar para o Fabiano outros meios para dar o acesso à reclamação para o usuário, mas eu acredito também que a Câmara de Vereadores também falar, isso fortalece bastante também. Porque a ideia são ideias, a caixinha é uma coisa que existia, a nossa unidade de saúde, né, também, mas a gente acabou, talvez, muito tecnológico e esquecendo do simples também. Mas é isso aí. O principal ali é o acolhimento na chegada, né? Da pessoa. Chega ali ser bem atendida. É a recepção ser bem atendido ali. Talvez até Porque explicar, às vezes a pessoa não sabe explicar. tem Né, o que no Santa Isabel tem tipo um formuláriozinho assim, mas já que bem resumido. E aí embaixo tem se tu quer fazer alguma colocação, mas aí tem aquele de satisfação ali. De repente, antes que o cara sair, entrega na mão dele e pede para ele preencher. De repente, quem sabe, né? Porque se deixar também assim, às vezes também não. Às vezes nem o bom não chega a saber que tá bom, então também tem isso também. Não adianta a gente só focar no ruim também. Às vezes foi bem atendido Com também. certeza tem pessoas que são bem atendidas, né? Isso. tudo depende do médico que está ali atendendo. O horário, também. a vez. Acho que a forma como se enxerga a ouvidoria também é muito importante. Porque muitas vezes se enxerga a ouvidoria como um depósito de manifestações. E ela é um instrumento de gestão. Então, assim, suscitar, levar a sério essa questão da ouvidoria como instrumento de gestão, a cada 3 meses, pedir um relatório, quem é responsável pela ouvidoria, apresentar um relatório do que se apresentou nesses 3 meses. Um relatório anual, como é feito nas ouvidorias da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, que a cada 3 meses a gente faz um relatório trimestral e no final do ano, quando encerra as atividades do ano, em janeiro a gente já está fazendo um relatório anual, que seria o quê? Um apanhado de tudo que foi manifestado naquela auditoria, e esse documento ele é disponibilizado no site e ele serve como um instrumento de gestão. Então, o que a população está pedindo? No caso, a lei sendo do hospital, seria mais nesse sentido. E quanto à questão de ouvidoria digital, é que hoje o mundo está digitalizando, então precisa estar oferecendo também a questão digital para esse público que utiliza. Mas as ouvidorias, não sei quanto à questão de outras ouvidorias, mas a Câmara e a Prefeitura têm a ouvidoria presencial também, que é aquela que as pessoas ainda que gostam de ser atendidas presencialmente também compram. Podemos também disponibilizar, por exemplo, um telefone, mas a questão do telefone é que tem que deixar uma pessoa responsável 24 horas. Porque tem gente que liga à noite, de manhã, Não pode ser qualquer pessoa. no momento que disponibiliza um canal, ele tem que ter uma responsabilidade sobre aquele canal. Então, assim, a Câmara, por exemplo, disponibiliza o canal presencial, que é lógico, toda pessoa que aparecer manifestando presencialmente sempre vai ser muito bem atendida, e também tem os canais digitais. E é importante, porque muita gente hoje também já utiliza esse canal e ele entra tudo nesse relatório de gestão. Então, às vezes, é como se enxergar, vamos colocar uma ouvidoria. Mas se a ouvidoria for um depósito de manifestações, não for utilizar, vamos ficar reclamação. Não. Mas utilizar isso, o que está sendo? É fazer um relatório, uma análise dessas manifestações, eu acredito que é muito válido. E, inclusive, a caixinha de sugestões. O que eu queria colocar, se não cortando, né? Nós estamos mexendo com uma situação que saúde, quando chega lá é para a hora e acaba saindo de lá, até os mais informados, bem informados, já agora não vou mais me incomodar. Esse é o pior ponto. Imagina aqueles mal que não tem nem, como diz o Felipe, no celular. Eles vão lá, estão precisando do atendimento na hora, depois de sair de lá, eles já bobeavam com uma farmácia, vão para outro lugar e acaba ficando uma imagem ruim. Daí eles vêm para cima de vereadores, eles vêm para cima de secretário, eles vêm para cima de prefeito. Eles acham que nós podemos também resolver, mas não dá, não é nossa, nós estamos aqui. Aí a gente explica que tem orçamento, vem um pouco, vem aquilo, é aplicado, a gente acompanha aí que está sendo aplicado, que está devidamente até mais.
Mas tu vai explicar isso aí para uma pessoa que nós viemos aqui 4 meses vendo isso aí, tu vai explicar para alguém que nem acompanha uma audiência pública e não sabe o que tem ali. Eu vejo isso até como respaldo da instituição, que para mim é um respaldo também, isso que eu fiz. Porque às vezes acontece a pessoa reclamar e eu fiz o correto. Aí ela vai falar para o vereador, olha, eles fizeram errado. Não, está aqui na ouvidoria, eu fiz aqui, está aqui na ouvidoria e está formalizado isso. Então, assim, eu acho que o hospital trabalhar nesse sentido é bom para eles e bom para todo mundo. Vai trabalhar na gestão do planejamento. Né? É bom para todo mundo. Mas é isso, gente. Deixo meu contato novamente, se vocês precisarem de mim, pode contar comigo. Beleza?